dúvidas. No vídeo de hoje, nós iremos tratar de um tema que, para algumas pessoas, pode ser um tanto polêmico. É errado ter pontas soltas dentro da trama da história de um livro? O que vocês acham? Qual será a resposta? É um erro ou não? Sem sombra de dúvidas, existe uma característica nas pontas soltas que nós sabemos que é verdadeira e não podemos negá-la. Muitas pessoas detestam as tais pontas soltas na trama. Mas antes de enveredarmos na explicação se é correto ou não, é preciso esclarecer outras características das pontas soltas, além do ódio de algumas pessoas. Bem, primeira coisa, o que são pontas soltas? O básico, a definição. Pontas soltas são questões que o autor coloca no livro através do decorrer da história, mas que não são respondidas. Então, o autor escreve a trama e, com o desenrolar da história, tem que haver uma resposta. Mas, por alguns motivos, o autor deixa essas respostas em aberto. Um dos motivos pode ser que essa resposta não venha por incompetência do autor. O autor não soube elaborar uma resposta. Mas, veja bem, sempre tem um mas. Nós não podemos simplesmente fazer uma leitura ingênua e achar que tudo é falta de habilidade do autor. Alguns autores deixam as pontas soltas de propósito. Mas por que será que eles deixam essas pontas soltas? Isso é que o nosso vídeo vai também responder. Mas vamos continuar com outras características. Então, se o autor colocou, como eu já disse, uma questão e ele não respondeu, se torna uma ponta solta. Mas também, outra coisa importante a se frisar, muitas vezes o autor ele opta em não dar respostas de forma alguma e ele encerra o caso. Exemplo, existem livros em que o autor ele coloca 2 crimes a serem investigados. Aí, num dos crimes, o autor coloca que o personagem não está interessado em saber quem é o criminoso. Simplesmente o personagem perdoou o vilão ou simplesmente a polícia encerrou o caso. Então, nesse momento, nós não vamos ter a solução daquele crime. Mas no livro existe outro crime e você vê lá o autor desenvolvendo e chega à conclusão: o criminoso é tal pessoa. Aí você veja bem, você vê 2 crimes e tem a impressão: ah, ficou uma ponta solta, porque a gente não tem a resposta aqui desse crime. Mas a verdade é que não ficou uma ponta solta. Simplesmente você não concordou com a solução dada. O autor respondeu: não vai ter a resposta desse crime, não vai ocorrer a descoberta desse crime porque o caso foi encerrado ou porque a pessoa perdoou. Então, na realidade, essa não resposta não é uma não resposta, ela é a resposta. Então, houve uma resposta. Agora, você é obrigado a concordar? Não. Você pode dizer: eu não gostei da solução desse mistério. Mas não gostar da solução desse mistério é muito diferente de ponta solta. Ponta solta é quando não tem resposta. Se teve uma resposta, independente de você gostar ou não, o autor respondeu. Então, fica aí a dica. Perceba bem isso. Outra coisa, o autor ele não vai explicar o óbvio. Existem questões que, quando o autor está escrevendo,
ele não explica porque é óbvio. Às vezes, aquela pergunta que você vê nem é pergunta que o autor colocou. É uma curiosidade sua. Aí eu vou fazer uma explicação baseada na cultura brasileira e na cultura japonesa. Um autor brasileiro escreve um livro falando do tratamento dos professores. Então ele vai mostrar lá os professores sendo maltratados, pisoteados pelos alunos, desrespeitados. Aí nós sabemos que na cultura japonesa, muito diferente aqui do Brasil, os professores são altamente respeitados. Então veja bem, um leitor japonês, ao pegar um livro brasileiro, ele vai ficar estranhando. Ué, mas como assim? De respeito ao professor? E se o livro ainda colocar situações de academia, artes marciais? Nossa, eles chamam os professores de musculação, os orientadores de musculação, os orientadores de academia, de sensei, mestre. Porque eu não sei se vocês sabem, os professores no Japão recebem o título de sensei. Sensei é muito mais do que a questão do professor. Sensei engloba um título assim de uma pessoa altamente respeitável, um mestre. Então, em artes marciais, as pessoas costumam dizer o meu sensei. Na musculação, mestre. E esse mestre tem o mesmo sentido de sensei. Então, o japonês, ao ler uma história assim, vai notar, nossa, os professores da escola são maltratados. Da academia, o pessoal chama de mestre. Nas artes marciais, chamam de sensei. Nossa, por quê? Vai ficar com aquela questão. Mas é claro que o autor brasileiro não vai explicar isso, porque pra gente é óbvio. Então, um leitor japonês não pode dizer, ficou uma ponta solta porque não foi explicado o fato daquele aluno estar maltratando o professor. O autor brasileiro não explicou porque, infelizmente, na nossa realidade, um professor receber o desrespeito, embora seja errado, é algo óbvio. Então o professor, ou melhor, o autor não vai ficar preocupado em estar respondendo. Então, essa questão da ponta solta também depende muito da cultura. Quando você for ler um livro, você simplesmente, quando você tem uma curiosidade, você não pode usar essa sua curiosidade como com a classificação de ponta solta. A curiosidade é tua. Então você tem que pesquisar a cultura daquele país. E não ficar dizendo, o autor não respondeu. Aquilo lá não era relevante na história, sabe, essa pergunta. Isso é, como eu disse, curiosidade sua. Curiosidade sua particular não é ponta solta. Aí eu friso, ponta solta tem que ser uma questão que o autor coloca e ele não vai te dar resposta, mas ele te deu uma resposta independente de você concordar ou não, ele deu. E eu volto a repetir. Você só pode dizer, não gostei da solução. Não confunda as coisas. Ponta solta é uma coisa, não gostar é outra. Já falei, já repeti. Se a pessoa não entender agora, né, depois de tantas repetições, de tanta volta, né, até andei meio em círculos, aí problema de raciocínio da pessoa, né? Só falta desenhar. Mas aí vamos a outra coisa. É errado ou não ter ponta solta? Devemos lembrar uma coisa. A literatura, ela existe muito antes do nosso nascimento. Eu que estou aqui falando para vocês, vocês que estão me assistindo, já nascemos dentro de um mundo em que a literatura já estava concebida. Embora ela esteja sempre caminhando, ela esteja em evolução, surjam características novas,
possa até surgir gêneros novos, a literatura é algo antes do nosso nascer e não fomos nós que inventamos a tal literatura. Então, além dessas características pequenas como pontas soltas, a literatura ela tem outras características maiores. Por exemplo, os gêneros. Existem livros de romance, existem livros de terror, existem livros de aventura, existem livros de suspense, existem os diversos gêneros. Eu sou obrigado a gostar de todos? Aí vamos voltar na questão do gostar. Não. Mas eu não gostar de um livro de terror faz com que o gênero terror seja errado? De forma alguma. Então, não sei se vocês estão percebendo onde eu quero chegar. E o que eu tô querendo frisar. Você não gostar do gênero não significa que ele seja errado. Então, você não gostar de pontas soltas pode ser que também não signifique que ela esteja errada. Então aí, qual é a resposta? Eu fui pesquisar qual é a resposta. Errado ou não? O que as pessoas consideram? O que é dito na aula de literatura? Pois tem gente que faz faculdade de letras, língua portuguesa ou letras, língua qualquer coisa, e sempre tem aulas de literatura. E fora do Brasil, ainda existem graduações específicas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe graduação em escrita criativa. Aqui no Brasil temos cursos, ainda não existem até o presente momento graduação de escrita criativa. Eu acho que pós-graduação existe, não tenho certeza, esqueci de verificar. Agora sim, eu mesmo deixei uma ponta solta no meu vídeo. Mas aí, vai pesquisar essa ponta solta. Ou melhor, vou dar uma resposta. Eu não tenho a resposta porque eu não pesquisei. Caso encerrado. Você não gostou? Você gostou dessa resposta? Você não gostou, mas não é ponta solta, porque eu dei a resposta. Olha, me livrei dessa, gente. Mas enfim, existem os gêneros aí, as faculdades trabalham e, e elas nos dão uma resposta. E vou lhes dizer o seguinte: ter pontas soltas na obra é uma escolha do autor. O autor ele vai escrever o livro dele, vai se dirigir a um público-alvo, porque ele também sabe que existem pessoas que não se importam com pontas soltas, e ele escolhe: ah, eu quero deixar no meu livro pontas soltas, eu não quero deixar. Então, independente de você gostar ou não, não é errado ter pontas soltas, e isso é oficial. Um livro pode ser correto tendo pontas soltas. Ah, mas eu não gosto! Gente, será que até agora você não entendeu que o seu gostar não é o que determina o certo e o errado? Simplesmente você não gosta, meu? Para! Não compra, não lê livros, porque é uma característica que o livro pode ter. Vai ler lá um romancezinho básico sem mistérios, porque todo livro que tiver mistério, então eu tô falando de suspense, pode ter pontas soltas e é um direito do autor colocar. Só que o autor coloca e você escolhe se quer comprar ou não. O autor faz o seu produto. Quem compra é você. Então é você que compra. Mas falar assim, ah, é errado. Não, não é errado. Você não gosta. Olha lá como tá rolando essa coisa aí do não gostar. Né? É a mania do brasileiro de sempre achar que o gosto dele determina o que é o certo e errado. O gosto não determina o que é o certo ou errado. O gosto pode te incomodar, mas não é a determinação. Mas calma aí, a questão ela não está totalmente respondida. Mas por que o autor também coloca pontas soltas? Eu sei, já entendi, Fernando. Pontas soltas não é algo errado. Mas por que ele coloca as pontas soltas? Por que ele deixa algumas coisas sem respostas? Ele não soluciona, mesmo que a solução seja essa solução bem vagabunda. Ah, encerrei o caso.
não vou responder, ele deixa claro que não vai investigar, que o fulano perdoou, sabe? Essas respostinhas assim, mais ou menos. Por que que ele deixa? Então, existem alguns motivos para ele deixar as pontas soltas. Um motivo é para fazer uma continuação. Se o autor ele completa tudo, ele não vai ter assunto para um próximo livro. Então ele, de maneira proposital, vai deixar essas pontas soltas, essas questões em abertos, para escrever uma continuação e ter mais um livro para vender. Mas é claro que ele deixar essas pontas soltas pensando em escrever um novo livro, uma continuação, não é garantia que ele realmente faça isso. Às vezes o autor ele deixa todas as questões abertas ali, o pessoal sentir a curiosidade e querer uma continuação, mas ele percebe que o pessoal ficou satisfeito. As pessoas não ficaram se importando com aquelas questões. Então ele olha assim, puxa, deixei tantas questões abertas, mas ninguém quer saber a resposta. Então não vale a pena ele fazer uma continuação e ele desiste. Ou então o povo declara assim claramente que o livro é ruim, que o povo não gostou, sabe? O povo ficou até com curiosidade, mas o povo deixou a claro, não gostei da história. Então ele não faz a continuação. Autores sempre pensam nessas coisas. Existem casos raros dele não pensarem nisso. Então se o autor tá pensando em din-din, ele só vai escrever se tiver assim o interesse da galera. Outro motivo por que o autor vai deixar a ponta solta. O outro motivo é a reflexão. Muitas vezes ele deixa as questões em aberto para que você, leitor, reflita sobre aquele assunto. Se ele fechasse, desse uma resposta concreta, respondeu, tá bom, tá respondido, tô satisfeito. Não, agora ele vai deixar ali algo sem resposta e você vai pensar, mas por que isso, por que aquilo? E aí você vai criando teorias, mas isso é certo? Mas isso é errado? Criou a reflexão, um dos motivos da ponta solta. Então, ponta solta não é algo assim tão negativo, tão alarmante como muita gente pensa. Ponta solta exerce aí algo legal, né, de você ter essa reflexão, de você querer saber mais, de você querer conhecer, sabe? É muito importante as pontas soltas para isso. A outra questão, a terceira e última, para reforçar o realismo. Reforçar o realismo, o que é isso? Na vida real, existem mistérios e nós sabemos que a literatura ela tem essa característica de representar a vida, de falar de coisas reais. Então, na nossa vida, existem os mistérios. Todos os mistérios são solucionados? Não. Inclusive, no Brasil existia um programa chamado Linha Direta. Quem é mais velho deve conhecer. Eu acho que na Globoplay estão disponíveis os episódios do Linha Direta. O programa Linha Direta era isso, mostrar mistérios. E nem sempre os mistérios tinham as respostas. Isso é normal. E quantos crimes aí nós vemos, tantos casos que não têm resposta? Por exemplo, o caso da Daniela Pérez. Por mais que nós saibamos que o Guilherme de Pádua foi o criminoso, existem muitas pontas soltas nesse mistério. Mas por que matou realmente? Será que foi ele mesmo? Será que foi a esposa? Tem gente que acha que não foi o Guilherme, que foi a esposa. E aí, mas por que ela fez isso? Como é que foi? É um ritual aí religioso? Não, não é ritual religioso. É crime mesmo. Mas também ritual religioso seria um crime. Mas enfim, existem muitas questões aí sem respostas na vida real. Então o autor, na intenção de reforçar a realidade, ele também deixa aí o crime
os mistérios sem resposta, as famosas pontas soltas. E essas são as explicações. Então, agora você sabe que existe um produto chamado livro que pode lhe trazer mistérios, assim como o livro pode trazer mistérios, ele também pode te trazer outros tipos de histórias, histórias de amor, histórias de aventuras, histórias de terror. O livro trazem histórias e as pontas soltas fazem parte aí dessas características. Agora, você sabendo disso, você tem em mãos a decisão. Você quer comprar? Compra. Você quer ler? Leia. Não quer? Não gosta? Faça outra coisa da sua vida. É isso. O que você não pode fazer é ficar determinando que agora, só porque você não gosta de determinadas coisas, os livros já não possam ter. Imagina. Eu não gosto de terror. Então, acabam-se os livros de terror. Não gosto de suspense. Acaba os livros de suspense. Não gosto de pontas soltas. Então, nenhum autor pode escrever um livro com pontas soltas porque você não gosta. Você não gosta de estar refletindo. Você não gosta de uma possibilidade de uma continuação. Você não gosta do realismo. Cara, seu gosto não é o padrão. Seu gosto não determina as coisas. Baixa o ego, sabe? Pensa aí nas suas escolhas. A única coisa que você pode fazer é comprar, consumir ou não. Isso que te cabe. Não ficar querendo impor a sua maneira de enxergar as coisas para as outras pessoas, sabe? Tem o seu espaço, mas respeita também o espaço alheio. E espaço não é sempre físico. Existe o espaço de ideias. E ultimamente aqui no Brasil, o espaço de ideias é um dos que está sendo menos respeitados. Às vezes um espaço físico, como invasão de territórios, posse de casas, né? Questões relativas ao uso capião, que envolve essa coisa da posse da casa, de terrenos, etc., são bem resolvidas, são respeitadas, mas o espaço físico, ou melhor, o espaço mental não está sendo respeitado. As pessoas estão querendo invadir a mente do outro, o comportamento do outro e impor suas decisões. E sinceramente, esse negócio de imposição nas ideias alheias não tá com nada. E é isso, gente. Espero que o meu vídeo tenha ajudado a esclarecer e que eu não precise desenhar, ficar explicando algo que, sinceramente, não deixei ponta solta nesse vídeo. E se você achou que ficou ponta solta, assista o vídeo de novo para entender. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água com joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!